comunicação e também por ter cumprido o tempo. Passo agora a palavra ao professor Paulo Borges, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é também investigador. A sua conferência chama-se Mistério Transantológico e Transfiguração do Mundo em Álvares de Campos. Melhor, isso. Boa tarde a todos. O meu estudo sobre a pessoa é no domínio da filosofia e começo assim. Como contributo para o estudo da relevância filosófica da obra pessoana, pretendemos interpretar o profundo e fecundo sentido do poema sem título de Álvaro de Campos, cujo primeiro verso é há perante esta única realidade que é o mistério. Consideramos que o poema se desenvolve em diferentes momentos de uma dialética de alteração do regime habitual de consciência, notando que a vivência e a expressão de estados diferenciados da mesma consciência em relação ao seu regime normalizado, instaurado por o que alguns chamam a normose socialmente dominante, esta recorrente vivência e expressão de estados diferenciados de consciência é precisamente um dos temas e motivos mais recorrentes da obra pessoana. O primeiro desses momentos dialéticos do poema corresponde ao inicial espanto exclamativo no qual o poeta constata que há uma única realidade, precisamente a de, diz, haver uma realidade, e que esta é o mistério. A única realidade evidente é que há realidade, o que desde logo antecipa, no momento dialético seguinte, o apagamento ou despotenciação das supostas entidades múltiplas que compõem o mundo. Todavia, este haver uma realidade, ou, como ele diz, haver ser, corresponde à paradoxal evidência de um mistério, ou melhor, do mistério por excelência. Mistério, do verbo grego muan, do qual procede também mudo, mito e mística, remete para uma imagem, a imagem de olhos e boca fechados. Talvez seja por isso, ou também por isso, que esta única realidade, a de haver realidade, se experiencia como terrível, e que o haver ser se designa como um horrível ser, culminando no dizer-se que a existência de tudo é um abismo, por simplesmente ser, por poder ser, por haver ser. Fim de citação. O que nestes 8 primeiros versos acontece não é menos do que o emergir da experiência que Platão e Aristóteles designaram como talmas, o espanto ou maravilhamento, onde situaram a origem da filosofia. E no qual Maria Zambrano, por seu lado, diferentemente situou o cerne da experiência poética, de cuja recusa violenta se teria originado a própria filosofia, com o seu distanciamento reflexivo e conceptual, em busca de se evadir do apoderamento do sujeito pela presença imediata e sensível das coisas. Contudo, este espanto ou maravilhamento não é, em Álvaro de Campos, perante o facto das coisas serem o que são, como ponto de partida para o espanto ou maravilhamento do contrário e melhor, o de se conhecer conceptualmente a sua causa, como acontece em Aristóteles. Mas, em Álvaro de Campos, encontramos-nos antes perante o haver ser, em toda a sua omnipresente, tenebrosa e não apaziguante evidência, enquanto mistério que se furta a toda a compreensão e princípio de razão causal ou final, a todo o porquê e para quê, não sendo suscetível de ser domesticado e apaziguado pelo conhecimento. É por isso que a experiência que emerge em Álvaro de Campos é mais radical do que aquela que Leibniz formulou como porque há antes alguma coisa que nada, e Heidegger, já no século XX, retomando-a e transformando-a na questão porque há em suma ente e não antes nada, ou, noutra formulação, porque há então o ente e não antes nada. Na experiência de Álvaro de Campos não há qualquer pacificação pelo conhecimento conceptual e objetivante, nem sequer pelo formular de uma pergunta que estabeleça as condições de possibilidade de uma resposta, não havendo saída para o pasmo ou assombro da consciência, que desde o início apenas vê que nada pode ver naquilo que unicamente vê, esse dado radical e abissal do haver realidade a que tudo se reduz e que não pode recusar. A incontornável evidência do mistério do haver ser frustra, sem apelo, esse desejo natural de saber partilhado por todos os humanos, como é consagrado na primeira linha da Metafísica de Aristóteles, obra fundadora da filosofia ocidental. É de certo por isso que haver uma realidade e haver ser se experiencia como algo terrível e horrível.
A adjetivação desta experiência recorda a fenomenologia do sagrado em Rodolfo Otto como sentimento do mysterium tremendum, do mistério que causa arrepios. Com a grande diferença de que aqui se trata de uma experiência laica, aqui em Álvaro de Campos, se trata de uma experiência laica e não religiosa do mistério de haver ser, do mistério ontológico ou, como veremos, transontológico. A experiência de Álvaro de Campos evoca, com esta diferença, a de Santo Agostinho a respeito de Deus, para já apenas no primeiro termo da sua formação. Citamos: Sinto, Santo Agostinho, sinto horror e entusiasmo. Horror enquanto dele sou diferente, entusiasmo pelo que a ele me assemelho. Horror vem do verbo latino horrere, que significa pôr-se em pé, eriçar-se, aplicado aos pelos e aos cabelos, arrepiar-se, estremecer. Não deixa de evocar a experiência do sublime que Edmund Burke precisamente vê como o causador do espanto ou assombro, astonishment, esse estado da alma no qual todos os seus movimentos estão suspensos com algum grau de horror. Segundo o mesmo autor, Burke, é a infinidade que suscita essa experiência. Cito: a infinidade tem uma tendência a preencher a mente com a espécie de delicioso horror que é o mais genuíno efeito e o mais verdadeiro teste do sublime. Veremos que este aspecto deleitável do horror não deixa de estar presente no poema de Campos. No que respeita à infinidade referida por Burke, veremos também que ela está implícita na vertente transcendente do haver ser, que Campos nos diz que está para além de todos os seres determinados, limitados e particulares. É por isso que ele, o haver ser, é um abismo, o abismo de existir um abismo, inerente à existência de tudo. Contrariamente à visão de Alberto Queiro, no qual não há qualquer mistério das coisas, que são pura existência sem qualquer além, sendo, diz Queiro, o único mistério o de haver quem pense no mistério, já na composição de Álvaro de Campos, o ser, o poder ser, o haver ser de tudo, abre para uma comum imensidade ignota e incognoscível, onde não se pode encontrar um fundo ou fundamento do ser e do pensar que não seja sem fundo, ou seja, abissal. Na experiência de Campos, os instintos de poder, proteção e segurança do ser e do intelecto humanos não podem senão perder o pé e afundar-se nesse omnipresente abismo transontológico. Isto conduz-nos ao segundo momento dialético da composição, no qual, perante, diz o poeta, ou seja, confrontado com esse mistério abissal do haver ser íntimo e transcendente a tudo, cito: tudo o que os homens fazem, dizem e constroem, desfazem, ou se constrói ou desfaz através deles, se empequena. Reconhecido e consciencializado aquilo que raros humanos reconhecem e consciencializam, uma vez submergidos no afazer distraído e utilitário da vida cotidiana, esse estado de alarme e alerta, e aqui poderíamos recordar Virgílio Ferreira, esse estado de alarme e de alerta da consciência, eriçado de espanto e horror, condula num primeiro momento ao sentimento da radical perda de realidade e valor de tudo o que direta e indiretamente respeita à humanidade e às suas obras. É toda a história, toda a cultura e toda a civilização, com todas as suas criações, destruições e realizações, das mais elementares às mais grandiosas, que, inicialmente, se vêem reduzidas à pequenez e trivialidade mediante o agigantar do sentimento e consciência de haver ser, como esse comum e abissal fundo misterioso, íntimo e transcendente a tudo o que em si se processa sem que o reconheça. Perante a consciência do mistério transontológico, diríamos que mingua a grandiosidade do pensar, do dizer e do agir humanos, reduzidos a uma azáfama inconsciente do essencial. Logo após, todavia, no terceiro momento dialético desta composição, tudo se inverte e transfigura. Embora o poeta não o diga explicitamente, fica suposto que a consciência passa por uma nova convulsão e mutação ao constatar que, afinal, tudo isso que os humanos pensam, dizem e fazem, tudo isso que constroem e desconstroem, ou através deles se constrói ou desconstrói, é, na verdade, íntimo ao mistério do haver ser que a tudo emprega, sendo inerente e não estranho a todos os agentes, eventos e incidências do multifacetado e dinâmico jogo do mundo. Então, o mínimo aspecto da atividade humana já não se empequena, mas antes, diz o poeta, se transforma em outra coisa, numa só coisa tremenda e negra e impossível, uma coisa que está para além dos deuses, de Deus, do destino, aquilo que faz que haja deuses e Deus e destino. Dá-se, diríamos, a transfiguração do mundo,
incluindo o do cotidiano humano, pelo reconhecimento de que em tudo o que se pensa, diz e faz, há o mistério abissal do haver ser e do poder ser. Esse dado radical que tudo possibilita, mas que em sua elementar simplicidade é irredutível a toda a compreensão. Visto na luz tenebrosa do mistério, tudo se transfigura, assumindo as próprias qualidades desse mistério e tornando-se essa mesma coisa única, tremenda e negra e impossível de domesticar, que se furta a todo o domínio da doação humana de sentido e significado, mas, para maior inquietação e desassossego da consciência convencional, não se constitui como uma transcendência extrínseca e separada da experiência humana e das coisas do mundo, qual entidade metafísica que se pudesse arrumar num qualquer espaço distante, aderindo antes, e pelo contrário, à mínima instância e modalidade dessa experiência humana e desse mundo das coisas cotidianas. O que há de mais íntimo a tudo o que existe e que o ser humano experiencia desvela-se assim sumamente estranho, fazendo que cada coisa agora se agigante, avolume e infinitize ao ponto de se converter nisso ou desvelar como isso, que é a própria incompreensível e transcendente matriz e condição de possibilidade de tudo, incluindo dos deuses, de Deus e do destino. Os humanos e as coisas do mundo humano são assim equiparados a essas instâncias, Deus, destino, que tradicionalmente lhes são consideradas superiores e vistas como supremas. Pois, em todos, humanos, Deus, destino, é igualmente presente e transcendente o haver ser, que a tudo quanto existe, igualmente permite e possibilita, sendo o indeterminado fundo sem fundo de toda a determinação. Pois ser humano, ser Deus ou destino é existir, ou seja, ser algo, ser alguém, ser alguma coisa, distinta de outras coisas. E haver ser é essa coisa única, comum e indistinta, que excede e antecede o existir, ou seja, o ser isto ou aquilo de todas as coisas. É essa coisa paradoxal, essa coisa não coisa, que afinal transcende o próprio ser enquanto determinação distinta do não ser, mostrando-se como a sua fonte e, assim, como a fonte de todos os seres. Diz Pessoa, Álvaro de Campos, aquilo que faz que haja ser para que possa haver seres. Uma fonte que perpassa e subsiste através de todas as formas, de todas as vidas, abstratas ou concretas, eternas ou contingentes, verdadeiras ou falsas, diz Campos. Uma fonte que flui e perpassa através de tudo o que de algum modo existe, seja real ou fictício, mas que, quando se abrangeu esse tudo, ainda fica fora, porque, escreve o poeta, quando se abrangeu tudo, não se abrangeu explicar porque é um tudo, porque há qualquer coisa, porque há qualquer coisa, porque há qualquer coisa. A inicial descoberta do irredutível mistério de haver ser só agora o vislumbra como possível fonte de resposta para aquela questão fundamental da metafísica, formulada, como atrás referimos, por Leibniz e Heidegger. O fundo sem fundo de qualquer coisa, equivalente do alguma coisa de Leibniz e do ente de Heidegger, é o haver ser ou coisa única que transcende e possibilita todas as coisas e seres, ou seja, aquilo que, nas considerações e conclusões presentes no quarto e último momento dialético do poema, surge já como o ultra-ser, justificando que a seu respeito falemos de mistério não apenas ontológico, mas transontológico. É perante esse mistério maior que o ser, é perante esse mistério maior do que o ser, que a inteligência do poeta, o órgão da sua experiência, se converte, como ele diz, num coração cheio de pavor. A mente e a consciência de si são transidas e esmagadas por um temor e tremor que é a própria presença do que ele designa como o ultra-transcendente, que a tudo impregna e a tudo abarca e engloba, como algo de perigoso e insuportável, do qual, todavia, não há escapatória possível. Como escreve, cito, e deste medo, desta angústia, deste perigo do ultra-ser, não se pode fugir, não se pode fugir, não se pode fugir. Haveria aqui que estabelecer uma comparação com o sentido da Angst, portanto, da angústia em Heidegger, mas não o vou fazer agora, vou desenvolver isto mais tarde no texto. O poeta questiona aqui se haverá libertação do cárcere, como ele diz, do ser e do pensar, mostrando que a ela aspira, a essa libertação, concluindo, todavia, que deles, do cárcere do ser e do pensar, não há qualquer evasão possível.
nem por via da morte, nem da vida, nem de Deus, do destino ou dos deuses. Pois, diz-nos, os seres humanos são irmãos gêmeos de todas essas entidades que eventualmente os poderiam libertar, mas que na verdade partilham com eles, humanos, a mesma condição de existirem ou de serem alguma coisa e, enquanto tal, estarem inapelavelmente radicadas e também aprisionadas no mesmo abismo, sombra ou noite do ultra-ser. É perante isto que surgem as derradeiras e perturbadoras constatações, quando o poeta esta luz se interroga pela razão de não afrontar a morte, com o mesmo sorriso e inconsciência com que afronta confiante a vida, a incerteza da sorte, a possibilidade cotidiana de todos os males e, cito ainda, o mistério de todas as coisas e de todos os gestos. Se é, argumenta ele, se é por ignorar a morte, que não afronta tudo isto com a mesma inconsciência com que afronta a morte, pergunta-se o que afinal há que não ignore. Pois, como serão, cito, a pena em que pego, hoje diríamos a caneta, ou caneta de computador ou outra coisa qualquer, como serão a pena em que pego, a letra que escrevo, o papel em que escrevo, o teclado em que escrevo, mistérios menores do que a morte. Como poderão ser, se tudo é o mesmo mistério? Pergunta. Perante o agigantar de todas as coisas, entes e gestos, no seu evidente, mas incompreensível fundo misterioso, neles se desvela uma qualidade não menos desconhecida e imprevisível que aquela que a humanidade milenarmente confere à morte. Na verdade, a própria vida cotidiana nada tem de trivial, pois ela é, vida cotidiana, a possibilidade contínua de todo o possível, incluindo os maiores males, incluindo a própria morte. Se não se teme e se afronta confiante tudo isso, por que se teme então a morte? E, se tudo isso é tão desconhecido e incerto quanto a morte, porque se não teme ou se não vive em estado de alerta constante a própria vida cotidiana, em todas as suas ações, gestos e objetos? Toda a diferença, diríamos, reside em estar só não consciente de que, vislumbrado na tenebrosa luz do mistério que tudo envolve, tudo, mas absolutamente tudo, é radicalmente incognoscível e de tudo se é sempre radicalmente inconsciente. Havendo consciência da fundamental e incontornável inconsciência de tudo, subjacente a todas as distinções, discriminações e juízos humanos, dissipa-se libertadoramente a milenar oposição entre a morte e a vida e com ela a orientação de uma consciência que, ao diferir para o termo da existência o mistério radical e último de tudo, no mesmo lance obscurece a sua presença imediata, a presença imediata desse mistério na experiência de cada instante e banaliza assim a inefabilidade do cotidiano e das coisas do mundo, privando-se do espanto ante todas e cada uma das coisas que nos são imediatamente circunstantes. Este microfone, este copo, esta caneta, esta garrafa, tudo isto. É assim que o poeta aspira, terminando o poema, a viver na inconsciência natural dos animais e, diz-nos, de todas as coisas naturais, reconhecendo que, por maior que a consciência seja, jamais poderá penetrar e assimilar o fundo inconsciente de tudo e de si mesma. Esse fundo inconsciente que se manifesta ainda na criação, diz-nos, a qual supõe todavia o existir, que é radicalmente, cito, ser inconsciente, porque existir é ser possível haver ser, e ser possível haver ser é maior do que todos os deuses. Assim termina o poema. Álvaro de Campos aspira a viver na inconsciência natural, da qual, contudo, aparta a própria consciência desse fundo inconsciente de todo o estar consciente e de todo o existir, ou seja, de tudo o que seja e se veja como algo, alguém ou alguma coisa. Na experiência formulada neste poema, podemos colher uma singular proposta de reencantamento transfigurador do mundo, banalizado e despotenciado pelos saberes e afazeres da modernidade e da pós-modernidade, que todavia é equidistante dela, ou delas, modernidade e pós-modernidade, e da tradição ou tradições religiosas. Por se operar este reencantamento transfigurador do mundo, por se operar mediante o reconhecimento do mistério transontológico e laico do haver-ser, ou seja, desta íntima e sublime estranheza inerente ao simples e incomensuravelmente complexo e prodigioso facto de estarmos aqui, agora mesmo, com este sentimento de haver alguém, de haver alguma coisa, mistério este, porventura, mais impenetrável e maior que todos aqueles que se veneram ou celebram em todos os templos de todas as religiões do mundo. Muito obrigado.